Nós somos o grupo 4 e vamos falar sobre o escritor Joaquim Maria Machado de Assis. Irei contar um pouco da história dele, começando pelo nascimento. Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, região marginalizada do Rio de Janeiro. Ele era pobre, descendente de escravos, gago e epilético. Saiu de casa aos 16 anos, quando começou a trabalhar em jornais na capital carioca como aprendiz de tipógrafo. Já no trabalho, ele conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Essa parceria foi de grande influência para Machado, que desde então continuou trabalhando para jornais, onde teve de escrever crônicas, que se iniciaram em forma de resenhas sobre os debates do Senado, e posteriormente a respeito dos costumes da época, o que gerou ao longo de uma carreira de 40 anos mais de 600 textos sobre a sociedade carioca do século XIX. Agora falando um pouco sobre seus feitos na história, em 1897, Machado fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Machado de Assis também ocupou diversos cargos políticos, tornando-se um preeminente figura de sua época. Já na sua vida amorosa, em 1866, chegou ao Rio de Janeiro Carolina Augusta Xavier de Novaes, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, grande amigo de Machado de Assis. Os dois conheceram-se e passaram a se aproximar até que, 3 anos depois, em 12 de novembro de 1869, se casaram. Carolina não conseguiu engravidar e, pela falta de filhos, o casal decidiu adotar uma cadelinha, que batizaram de Graziella, e que tratavam como filha. Seu casamento durou até a morte de Carolina em 1904. O viúvo Machado de Assis entrou em uma profunda depressão, encontrando consolo em sua solidão com sua cadelinha, sua única companheira. Machado de Assis cuidou do animal de estimação até seu falecimento. Com muitas saudades, escreveu um soneto em homenagem à esposa, amplamente considerado a melhor peça de sua obra poética. Manuel Bandeira afirmaria, anos mais tarde, que é uma das obras mais comoventes da literatura brasileira. Se chama A Carolina. E esse soneto faz parte de Relíquias de Casa Velha. Quem inspirou Machado de Assis? Eugênio Gomes foi um dos primeiros críticos a se voltar a essa questão. Em meados do século XX, apontou frequentes alusões de Machado a Shakespeare. Houve um levantamento sistemático da extensão com que Machado de Assis se reportava ao dramaturgo inglês e foram encontradas 211 referências. O amadurecimento literário de Machado de Assis teve grande influência da sua esposa, Carolina Augusta, uma mulher muito culta, responsável por apresentar a Machado de Assis várias obras importantes, de autores portugueses, autores ingleses, e sua cultura teve grande influência nas obras do autor. Nós temos um acervo muito grande de correspondências enviadas por Machado de Assis às mais variadas personalidades da época. Aqui eu vou falar sobre 4 delas, cada uma enviada a um amigo diferente, em um contexto diferente, em tom diferente, de acordo com o grau de intimidade que Machado tinha com cada um deles. Quintino foi um jornalista e político brasileiro, conhecido por sua atuação no processo da proclamação da República. A partir dessa carta, pode-se notar que Machado considerava Quintino uma grande autoridade no ramo da literatura. Na correspondência, Machado deixa claro que se dirige a ele por razões de estima literária e de estima pessoal. No geral, Machado pede conselhos e informa Quintino acerca de suas próximas publicações. Fala também sobre a opinião da imprensa sobre ele. E ao final da carta, podemos ver que Machado não só via em Quintino uma grande referência, como também um grande amigo. Francisco Ramos Paes foi um português, um bibliófilo e foi colaborador do Diário do Rio quando já morava no Brasil e diretor da Gazeta de Notícias. Na carta, Machado reclama que Francisco estava cobrando a continuação de um drama a um período impossível de ser cumprido, além de ser na semana do noivado de Machado.
Por isso ele escreve, abre aspas, de ordinário, é sempre de rosas o período que antecede o noivado. Para mim foi de espinhos, fecha aspas. Aparentemente, Machado e Francisco não falavam sobre muita coisa além de trabalho, visto que afirma, abre aspas, se a Tijuca não fosse tão longe, iria ver-te, a fim de conversarmos acerca da conclusão da obra, fecha aspas. No entanto, ao final da carta, Machado termina com Teu, Machado de Assis, coisa que fazia em quase todas as cartas que enviava para as mais variadas personalidades da época. Joaquim Nabuco foi um político, diplomata, advogado e historiador brasileiro. Foi o mais importante e o mais popular dos abolicionistas. Na carta, Machado fala de um epitáfio que estavam fazendo em homenagem a uma falecida. Abre aspas. Ninguém que o veja deixará de reconhecer que era a mais bela homenagem afinada. Fecha aspas. Talvez de forma proposital, a carta possui um teor muito poético. Machado afirma que tem lido e aplaudido as correspondências de Joaquim. Assim, fica claro que trocavam cartas com muita frequência, o que não é novidade para a época, mas não deixa de significar que os dois tinham fortes laços. Ao final da carta, Machado elogia a mocidade, a fé e o futuro de Joaquim. Abre aspas, a sua estrela há de luzir. Fecha aspas. Belmiro foi um escritor e poeta mineiro. Após sua morte, sua cidade natal passou a ser chamada de Belmiro Braga em sua homenagem. Na carta, Machado agradeceu pelas felicitações por seu aniversário. Até o momento da correspondência, Belmiro e Machado não se conheciam pessoalmente, apesar de trocarem muitas cartas. Os dois tinham grande admiração pelos escritos um do outro. Abre aspas. Pelo que me dizes em sua bela e afetuosa carta, foram meus escritos que vos deram a simpatia que manifestais a meu respeito. Fecha aspas. Aqui Machado escreve uma frase muito bonita. Abre aspas. Há desses amigos que um escritor tem a fortuna de ganhar sem conhecer, e são dos melhores. Fecha aspas. A partir disso podemos ver que Machado tinha um enorme carinho por Belmiro Braga. Ele termina a carta com, abre aspas, amigo muito agradecido, Machado de Assis, fecha aspas. A sua extensa e variada obra é composta de 10 romances, 219 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas, obtendo grande êxito principalmente com seus contos e romances. Como disse José Veríssimo e tantos outros que ousaram descrevê-lo, Machado de Assis possuía peculiaridades que o faziam ir além de qualquer denominação. A data de seu nascimento e do seu aparecimento na literatura o fazem da última geração romântica. Mas a sua índole literária, avessa a escolas, sua singular personalidade, que não lhe consentiu jamais matricular-se em alguma, quase desde seus princípios fizeram dele um escritor à parte, que tendo atravessado vários momentos e correntes literárias, a nenhuma realmente aderiu, senão muito parcialmente, guardando sempre a sua isenção, disse José Veríssimo sobre Machado de Assis. Para uma maneira mais convencional de apresentar suas obras e adequá-las ao contexto social vigente no Brasil durante o século XIX, é necessário dividi-las em duas fases, que compreendem os movimentos literários correspondentes, romantismo e realismo. A partir de uma descrição mais detalhada de algumas de suas obras que serão apresentadas a seguir, será possível mostrar as características singulares que colocavam Machado de Assis em uma posição de destaque perante outros escritores. O romantismo foi um movimento de intensa produção literária, tanto no Brasil como em Portugal. Esse período foi dividido em 3 gerações, que no Brasil ficaram conhecidas como Geração Nacionalista Indianista, Geração Ultrarromântica e Geração Candoreira. Na primeira fase, o índio foi eleito como um herói nacional, e a produção literária esteve voltada para a exaltação da terra. Na segunda, as principais características foram o pessimismo e o egocentrismo.
cujos temas estavam centrados na morte, na fuga da realidade, nos vícios e na melancolia. Já na terceira fase, a liberdade e a justiça foram os principais motes, tendo o abolicionismo como marca da produção literária do momento. Principais características: liberdade de criação e de expressão, nacionalismo, religiosidade, valorização da natureza, valorização das emoções, individualismo, egocentrismo, pessimismo, escapismo. A primeira obra da fase do romantismo. Até então tendo publicado apenas contos e poemas, em 1872, Machado publica o livro Ressurreição, que retrata a paixão obsessiva de Félix por Lívia. Inicia assim sua jornada no romance, retratando algumas situações que já eram recorrentes em obras românticas, mas indo além dessas características. Nessa obra, o romantismo propriamente dito é moderado, e sem excessos sentimentais, tratando-se mais de um romance psicológico, onde a principal reflexão era a forma como Machado se utilizava para esboçar uma análise do comportamento e da natureza humana, em meio ao contraste de dois personagens distintos. Não quis fazer romance de costumes, tentei o esboço de uma situação e o contraste de dois caracteres. Com esses simples elementos busquei o interesse do livro. Essa obra foi influenciada pelo pensamento de Shakespeare, que afirmou: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que frequentemente poderíamos ganhar, ao termos medo de tentar. Além de Ressurreição, mais algumas obras compuseram sua fase romântica, como A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876 e Yaya Garcia, 1878. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX e foi influenciado pelas diversas transformações das sociedades ocorridas na mesma época. No Brasil não foi diferente, no qual os escritores utilizaram da literatura como fonte de crítica à sociedade. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como propósito de oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Os escritores descreviam em suas obras as mazelas sociais que grande parte da sociedade estava imposta, dentre outros. As características pertencentes a esse movimento literário ficaram evidentes nas obras de Machado de Assis, a partir da publicação de um livro que é considerado o marco inicial no realismo do Brasil, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algumas principais características do realismo estão pautadas na oposição ao romantismo. Objetividade, trazendo cenas e situações de forma direta. Análise de traços de personalidade e da psique das personagens. Tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite. Valorização da coletividade. Valorização de conhecimentos científicos. Exibição de falhas de caráter. Enfoque em temas contemporâneos e cotidianos. Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, inaugurou o realismo no Brasil. Trata-se de uma narrativa feita em primeira pessoa, com o inusitado fato de o narrador já ter morrido quando começou a escrever. Narra-se de maneira breve a infância do protagonista. São contados os diversos amores de Brás Cubas, protagonista da história. Descreve-se a vida adulta de Cubas, suas diversas tentativas de trabalho e de invenção, sempre fadadas ao fracasso. O contexto histórico que dialoga com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é o de um Brasil construído sua urbanidade, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, capital nacional do período. De modo geral, a obra de Machado de Assis retrata os tipos e cenas comuns dessa sociedade carioca. Por fim, o narrador descreve sua vida como um conjunto de negativas que acabam com um único saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Além de Memórias Póstumas de Brás Cubas, suas principais obras pertencentes a esse período são Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó. Então, seguindo a linha de raciocínio das principais obras publicadas por Machado de Assis, Dom Casmurro foi um dos livros que foi mais conhecido mundialmente e teve sua primeira edição publicada em 1899. Aqui tem uma foto da sua primeira capa. E ele é um romance realista, ou seja, é um romance que ele é voltado mais para essa análise psicológica dos personagens e que critica ironicamente a sociedade, no caso da elite carioca, a partir do comportamento de determinados personagens.
Ele é um romance realista que conta um pouco da história de amor e adultério entre Bento Santiago e Capitu. Então, Bento Santiago, que no caso é o Dom Casmurro, ele vai falar no início do livro, ele já está mais velho, então ele vai falar que ele quer atar duas pontas da vida. E aí ele começa a relembrar suas histórias de quando era mais jovem e tal. E aí ele vai falando toda a sua história de amor sobre Capitu. O livro gira em torno disso. E aí tem até uma autora, Ellen Caldwell, que fala um pouco sobre o que seria, no caso, essa história do Dom Casmurro. Citando ela fala que a conclusão a qual Bento Santiago gradualmente leva o leitor é que a traição perpurada por sua adorável esposa, Capitu, e seu adorável amigo, age sobre ele, transformando o Bento de uma pessoa gentil, amável e ingênua no duro, cruel e cínico Dom Casmurro. Mas então por que o nome Dom Casmurro? Ele ficou conhecido por Dom Casmurro porque um vizinho dele o apelidou assim, mas por que então Dom Casmurro? No livro, após ele ter sofrido essa traição da sua esposa amada, ele acaba que se torna essa pessoa teimosa, terrão, cismado. E no livro mesmo ele fala que Dom Casmurro significa taciturno, ensimesmado. Assim, fazendo algumas considerações sobre o livro, o autor ele deixa o leitor muito livre para ter várias interpretações sobre o que está escrito. Então, pode-se dizer que é uma obra aberta e que dá espaço para muitas interpretações. Então, aprofundando-se um pouco mais na obra, falando sobre os temas que a obra aborda, ela fala, como citado, ela fala dos ciúmes e dessa tragédia conjugal de Bento, e tudo isso girando em torno de críticas políticas, ideológicas e de religião também, no período que o Brasil se encontrava, que era do Segundo Reinado. Também outro ponto que o livro toca muito é até uma frase que um crítico mais recente, moderno, fez, seria sobre em que medida eu só existo por meio dos outros. Então, o livro Dom Casmurro, ele fala muito sobre como Bento vive em cima das expectativas dos outros, vive assim, de aparências. E falando um pouco sobre as influências literárias que o livro sofreu, ele teve muitas influências teológicas, então no livro você pode ver que ele faz essa intertextualização, ele fala muito sobre a Bíblia e ele vai até para um seminário para se tornar padre e tal. E também no livro ele cita muito a obra Otelo, de William Shakespeare, e também faz algumas alusões a Schopenhauer e Pascal, que são filósofos. E falando um pouco sobre os impactos que essa obra teve na sociedade, surgiram alguns diálogos que até comparam a ideologia de Sigmund Freud com um pouco do que foi escrito no livro sobre a idealização da sua mãe como seu primeiro amor. E também as diversas adaptações que a obra sofreu em mídias, seja no cinema, no teatro, na música popular e erudita, na televisão, nos quadrinhos e até na própria literatura mesmo. Como eu falei, o livro ele é uma obra aberta que dá espaço para várias interpretações. Então, após a publicação do livro, até os dias de hoje, ainda existem muitas críticas e muitas releituras sobre essa análise psicológica que ele faz dos personagens no livro. Então, muitos sociólogos, muitas ideologias dentro do feminismo e da própria psicanálise mesmo fizeram várias críticas e até hoje fazem várias críticas sobre a obra. Agora iremos falar um pouco sobre o embranquecimento de Machado de Assis. Essa primeira imagem é de Machado com 30 a 40 anos. Mostra o escritor com cabelos crespos em estilo asa delta, bigode e feições africanas. Machado parece ser como ele era naturalmente. No entanto, poucas vezes os editores e cadernos culturais lançam mão dessa foto para ilustrar matérias com Machado de Assis, pois trata-se da foto mais afro do escritor.
A última imagem é de um escritor elegante, fino, bem vestido, com cabelos ondulados, brilhantes, pele embranquecida, que é a mesma anexada em milhares de escolas, bibliotecas e livros didáticos. Não corresponde com a história de um mulato pobre, órfão na adolescência, bisneto de escravos e que ascendeu nas letras no serviço público à custa de somente o seu talento. Então fica a pergunta: como um homem de origem negra se transforma visualmente em um homem branco, como nessa última foto de Machado? A resposta é que era comum no Brasil imperial o fotógrafo alterar a cor dos olhos e a cor da pele ao gosto do freguês ao receber encomendas para renovação química no laboratório de fotografias antigas já amareladas. Isso pode ter acontecido com a foto oficial do escritor, que aparece com a pele mais clara e a barba e cabelos brilhosos. Em 30 de setembro de 1933, o escritor Humberto de Campos traçou o seguinte perfil do colega Machado de Assis. Era miúdo de figura, mulato de sangue, escuro de pele, e usava uma barba curta e de tonalidade confusa que dava áreas de antigo escravo brasileiro. Filho do senhor e criado na casa de boa família, era gago de boca, límpido de espírito e manso de coração, e tornara-se pelo estudo e pelo trabalho o mais belo nome e a glória pura mais legítima das letras nacionais. Entretanto, entre meados do século XIX e início do século XX, não admitiam que o maior nome das letras nacionais fosse de origem africana, já que as ideologias racistas em plena voga na época mostravam o negro adaptado para o trabalho manual e incapaz para o trabalho intelectual. Ou seja, Machado de Assis era considerado pela elite carioca como um homem branco, pois na época seria uma ofensa chamá-lo de mulato. Mulato, ele foi de fato um grego da melhor época. Eu não teria chamado Machado de Assis de mulato e penso que lhe doeria mais do que essa síntese. Machado para mim era um branco e creio que por tal se tornava. Quando houvesse sangue estranho, isso nada alterava sua perfeita caracterização caucásica. Eu pelo menos só via nele o grego. Machado de Assis era considerado um integrante da elite carioca e, portanto, um homem branco. Isso é o que foi notado na testada de óbito dele, assim como visto no trecho da carta de Joaquim Nabuco a José Veríssimo após a morte do escritor. O escritor goiano Martiniano José Silva, na obra Racismos à Brasileira, Raízes Históricas, em 1985, dedica um dos capítulos do livro a estudar a literatura de Machado de Assis. Em contraposição à sua citação racial, Martiniano faz uma análise impiedosa do escritor, mostrando diversas facetas de sua negação à sua cor. Se omitiu no que escreveu sobre o tema relacionado ao drama de sua ascendência étnica, sem amigos negros e mantendo-se com o cabelo pichain amaciado, branquificou a própria alma e toda a sua louvada e cultuada literatura, modelando a sua arte pela europeia. Por isso é que preferiu escrever sobre os brancos e seus dramas existenciais, só vez por outra colocando um negro em suas histórias, para desempenhar, porém, o papel que se esperava dos negros, boçais, sofridos, resignados. É por isso também que, mesmo sendo a escravidão um tema central de seu tempo, nunca colocou o dedo nesta, do mesmo modo que esteve sempre alheio aos negros escravos da eclosão do movimento abolicionista, que, convenhamos, consolidou uma abolição da lisonja. Assim concluímos que o grande sucesso e proliferação das obras de Joaquim Maria Machado de Assis não se deu apenas pelo seu incrível talento, e sim porque ele se submeteu aos padrões da época, ou seja, não defendendo o componente africano de nossa civilização, assim não incomodando os pais da pátria, como os escritores negros Luiz Gama e Lima Barreto fizeram. Machado não teve muito bom êxito em sua carreira como crítico literário, talvez porque sentiu uma contradição entre seu temperamento tímido e as exigências da crítica como uma magistratura literária. Ele tinha receio de magoar, ainda que estivesse dizendo a verdade. Machado é considerado cético em relação à sociedade porque não acreditava nas boas intenções, na bondade, na generosidade,
no amor romântico, na eterna lealdade. Isso tudo está muito relacionado à figura do brasileiro, desconfiado, porque é o que o país exige de quem vive nele. Como o Machado está sendo redescoberto? A editora Penguin Classics, no dia 2 de junho de 2020, publicou uma nova tradução do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas no mercado americano, e essa edição se esgotou no primeiro dia de vendas. Machado inspira a literatura hoje não só por ser uma alavanca de coragem para os jovens escritores, mas porque suas histórias são irônicas, falam de valores morais que a maioria das pessoas critica e a maioria das pessoas possui esses valores. Apesar de se inspirar muito em Shakespeare, Machado de Assis não imitava outros autores. Sua personalidade era irônica, observadora da realidade, autônoma e original. Agora irei falar algumas curiosidades sobre o escritor. Mãe e irmã. Aos 6 anos de idade, perdeu uma irmã e aos 10 perdeu a mãe. E foi quando ele e seu pai se mudaram para São Cristóvão. Lá foi onde seu pai conheceu e se casou com Maria Inês da Silva, sua mãe adotiva. Ela trabalhava em uma escola para garotas fazendo doces. Essa mesma escola foi onde ele estudou. Após sair de casa aos 16 anos, escreveu os Poemas da Saudade, como O Anjo Feito para a Irmã, com dedicatória explícita, e outros inúmeros poemas para a mãe. Primeira publicação. Era ajudante na livraria e tipografia de Paula Brito, ponto de encontro de diversos intelectuais. Lá também começa a abrir caminho no mundo literário. E foi o jornal A Marmota o primeiro a publicar um texto de Machado de Assis, a poesia Ela, José de Alencar. Existem suposições sobre o possível caso de adultério envolvendo Machado de Assis e a esposa de José de Alencar. Porém, não existe comprovação pelo fato de a vida do escritor ter sido extremamente reservada. Crônica Brasileira Moderna. Machado foi considerado o fundador da crônica brasileira moderna. Maior escritor brasileiro. Machado era fluente em francês e falava inglês e alemão, e foi responsável por uma das primeiras traduções do conto O Corvo, de Edgar Allan Poe. E aos 40 anos, Machado de Assis já tinha conquistado, com a força de sua genialidade, o lugar de maior escritor brasileiro. Ele era também enxadrista e participou do primeiro campeonato brasileiro do esporte mental, ficando em terceiro lugar. As peças que utilizou estão expostas até hoje na Academia Brasileira de Letras. Entretanto, um fato curioso é que, quando mais novo, o escritor não era um bom estudante. Carolina. Carolina entra na vida de Machado quando ele tinha 27 anos. Carolina é irmã do poeta português Faustino Xavier de Novas, com 33 anos, tinha pelos padrões da época passado da idade de casada. Após a morte de seu grande amor, Carolina, em 1904, o grande escritor só encontra forças para escrever um último romance, Memorial de Ares. Epilepsia. A epilepsia de Machado se manifestou 2 anos após o casamento. Pseudônimos. Machado de Assis utilizou 21 pseudônimos ao longo de sua carreira. Apelido. Foi apelidado pelos vizinhos de Bruxo de Cosme Velho, pois teria queimado cartas em um caldeirão em sua casa que ficava na rua Cosme Velho. O apelido, entretanto, só pegou quando o poeta Carlos Drummond de Andrade fez o poema A um Bruxo com Amor, que reverencia o escritor. Agora falarei da morte de um grande escritor e o maior nome da literatura brasileira. Machado de Assis faleceu no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade. Mesmo sendo epilético, domado por uma profunda depressão e tendo uma idade considerável, o câncer foi a verdadeira causa do seu falecimento. Sua morte foi amplamente lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, como, por exemplo, Euclides da Cunha, Coelho Neto, Mário de Alencar, José Veríssimo, Raimundo Corrêa e Rodrigo Otávio.
todos da Academia Brasileira de Letras. Joaquim Nabuco e Graça Aranha deixaram aos pés do caixão, cada um, uma carta dedicada a ele e, representando toda a academia, o jurista Rui Barbosa discursou no velório do autor. Esse foi o grupo dos discentes: Arthur Aziel Ferreira, Brenda Amorim, Breno Miranda, Lívia Emily Medeiros e Patrícia Perussolo.